Capítulo 10. Qualquer coisa é possível. E Jesus repreendendo o diabo, então ele saiu, e a criança foi curada naquela mesma hora. Então veio os discípulos a Jesus e disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirão a esse monte: Tira daí para aquele lugar e removerá, e nada vos será impossível. Tendes fé. Às vezes, quando os cristãos se encontram em situações difíceis e eles estudam ou ouvem que tudo é possível em Cristo, então eles perguntam: por que então eu perdi o bebê? Ou por que nosso irmão não sobreviveu? Nós oramos por ele e ele ainda morreu. Tentamos de tudo. Em Mateus 17, do versículo 14 em diante, os discípulos de Jesus encontram-se no mesmo tipo de situação. Um homem trouxe seu filho, ele estava oprimido por um demônio, para que eles pudessem expulsar o demônio. Eles tentaram de tudo para expulsar o demônio, mas todos os seus esforços foram inúteis. Quando Jesus veio e os encontrou naquela situação, ele expulsou o demônio do menino, e imediatamente o garoto ficou curado. Os discípulos ficaram surpresos e perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus não disse nada que não fosse familiar a eles. Caso contrário, eles teriam dito: ó mestre, nós vemos agora onde nós erramos. Mas eles não disseram isso. Eles foram surpreendidos porque eles fizeram o que ele disse e ainda assim o diabo não saiu. Então eles perguntaram: por que não pudemos fazer isso? A resposta de Jesus é notável e ao mesmo tempo instrutiva. Ele disse-lhe: por causa da vossa incredulidade. Mateus 17, versículo 20. Muito simples, mas palavras profundas. Jesus os fez saber que não funcionou por causa da incredulidade ou pequena fé. Imagine como os discípulos devem ter se sentido. Eles estiveram com Jesus por muito tempo, mas ele lhes disse que não podiam expulsar o demônio por causa de sua incredulidade. Então o Senhor disse: se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: passa daqui para colar, e isso deve acontecer, e nada vos será impossível. Em outras palavras, com fé, tudo é possível. Se não funcionou, você não estava na fé, porque a fé sempre funciona. Descrença, por outro lado, causa um curto-circuito no poder de Deus. Já a fé sempre funciona. Estabeleça essa verdade em seu coração para sempre. Veja 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. Isso significa que esses três, fé, esperança e amor, não desaparecem ou falham. Eles são estáveis e eles permanecem. Depois que tudo mais falhar, eles permanecem. Então, se sua fé falhou, não era fé. Porque a fé nunca falha. Ela permanece. Ela produz resultado. A razão pela qual a situação não mudou é a sua incredulidade. Você pode dizer: eu sei que eu tinha fé. Bem, Jesus disse: se você tiver fé, nada vos será impossível. Não volte e diga que não deu certo. Isso significa que você está dizendo a Jesus: Senhor, você não está exatamente certo. Eu disse o que você disse para dizer e não funcionou. O problema com muitas pessoas é que elas estão esperando para ver uma manifestação física antes de acreditarem que funcionou. Jesus não disse que quando você disser para a montanha ser removida, você deveria observar ela saindo. Ele disse que quando você disser para ir, ela irá. E ponto final. Então, uma vez que você dá o comando, comece a agir como se tivesse acontecido. Porque assim será. É importante entender que tudo que Deus fez possui inteligência. No Antigo Testamento, Moisés provou isso quando falou ao chão e ele se abriu. Josué provou isso quando ele falou com o sol e com a lua e eles ficaram parados. Tudo é possível. Eliseu provou isso quando falou com o rio e ele se abriu, ele se separou. Ezequiel provou isso quando falou com os ossos secos e eles se tornaram um poderoso exército. No Novo Testamento, Jesus provou isso também. Ele falou com o vento, com as águas, com os pães, com os peixes, com as árvores, e eles responderam à palavra do seu comando. Da mesma forma, o seu corpo tem inteligência. Então fale a ele e ele vai responder. Outra coisa importante a notar nessa escritura é que Jesus não disse: se você tiver fé, lutarás contra a montanha, ou gritará o suficiente para o diabo te ouvir, ou você irá implorar a Deus para lançar a montanha para fora. Não, ele não disse isso. Ele disse: se você tiver fé,
dirá essa montanha. Em outras palavras, se você tem fé como um grão de mostarda, você deve dizer a esse câncer: saia do meu corpo, e ele deve sair. Você fala com o problema, e ele deve sair do seu corpo. Você vai falar com aquele problema, e ele vai embora, e nada será impossível para você. Louvado seja Deus! Agora veja isso, uma língua saudável. Em Provérbios 15, versículo 4, diz assim: uma língua saudável é como a árvore da vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. A palavra saudável é uma palavra traduzida do hebraico, é a palavra marfé, que significa cura, remédio ou curativo. A palavra brecha vem de outra palavra hebraica, sheber, que significa arruinar, ferir, deformar ou causar destruição. Portanto, essa escritura pode ser lida assim: uma língua que cura é uma árvore da vida, mas a perversidade causa destruição no espírito. Uma língua curadora dá vida, mas a língua perversa deforma, fere ou causa destruição. Outra palavra para perversidade é contrariedade. Em outras palavras, quando a língua fala palavras contrárias, causa destruição no espírito. Sempre que você fala palavras contrárias à palavra de Deus, você causa destruição no espírito. E é apenas uma questão de tempo antes que a ruína apareça no reino físico. Pode vir como uma infecção, um tumor, e você pode se perguntar: como isso veio parar aqui? Foi a sua língua. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quer você viva ou morra, depende das palavras que você diz. Se alguém continua declarando: essa doença vai me matar, não importa quantos médicos tentem ajudá-lo, você nunca vai ficar bom. Por quê? Você assina a sua morte com suas próprias palavras. Tiago, no capítulo 3, versículo 4 em diante, diz algo bem instrutivo para nós. Ele diz assim: eis também os navios, que embora sejam tão grandes, são levados por ventos ferozes, mas são revirados com um pequeno lemo, para onde quer que o governador queira. Mesmo assim, a língua é como um membro pequeno e se gaba de grandes coisas. E eis que grande matéria em pouco de fogo acende. Sua língua é um pequeno leme, e você é o capitão. Se sua vida está indo para as rochas, e parece que tudo está ficando escuro, Deus está dizendo: use sua língua para mudar a direção, porque você pode. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirão a essa montanha: saia daqui e vai para lá. E isso deve acontecer, nada vos será impossível. Se um problema aparecer em seu corpo, fale palavras cheias de fé. Não fale palavras contrárias. Declare a palavra de Deus, declare a saúde. Jesus disse: vocês devem dizer, e nada vos será impossível. Quando você fala palavras de fé, tudo é possível. Então guarde o seu coração, porque Provérbios 4, 23 diz: acima de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas, as fontes da vida. A tradução amplificada diz: mantenha, guarde o seu coração com toda a vigilância acima de tudo que você deve guardar, pois dele procedem as fontes da vida. Não deixe que qualquer coisa entre em seu coração, somente a palavra de Deus. Isso é vital porque você não pode dar o que você não tem. Se você não tem a palavra, você não pode pronunciá-la. Provérbios 4, 20 em diante diz: meu filho, preste atenção às minhas palavras, inclina o teu ouvido para as minhas palavras, que eles não se afastem dos teus olhos, mantenha-os no meio do seu coração, porque eles são vida para aqueles que o encontram e saúde para o seu corpo. Deixe a palavra de Deus preencher a sua mente, o seu coração. O resultado será que suas palavras se tornem consistentes com o que a palavra de Deus diz. A verdade é que você não consegue meditar na palavra de Deus por tempo suficiente sem que isso mude a maneira de você falar. Isso vai encher o seu coração de fé e afastar a contrariedade da sua boca. Jesus disse: se tendes fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: saia daqui e vá para aquele lugar, e ele será removido e nada vos será impossível. Confissão: nada é impossível para mim, portanto eu vou assumir a responsabilidade pela direção da minha vida. Eu sigo a palavra de Deus, eu sigo o Espírito Santo. Minha língua é saudável e é uma árvore da vida. Eu falo as palavras de Deus e os canais da minha vida estão limpos. As fontes da minha vida estão limpas, porque eu confesso a palavra de Deus. Eu guardo meu coração na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.